E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais este vídeo para o canal Tipografia Jurídica e hoje a gente vai falar sobre quais fontes você não deveria usar nas suas petições e nos seus documentos jurídicos. E esse vídeo surgiu porque muita gente me pergunta diariamente: Júlio, qual é a melhor fonte para petição? Sério, eu até tô cansado já de ouvir, na verdade, de ler essa pergunta, porque diariamente chega alguém lá no Instagram me perguntando isso. E o fato é que, embora a gente possa até classificar algumas fontes como melhores e piores em alguns aspectos, existem tantas fontes no universo de fontes, do Word, do Google Fonts e as fontes pagas, é um leque tão grande que no final das contas seria muito difícil eu chegar para você e dizer, olha, essa fonte aqui é a melhor. A gente tem algumas características em comum, porém, o mais importante, sem sombra de dúvida, ponto número 1, é você sair daquelas fontes que realmente vão prejudicar a legibilidade, o tamanho e outros aspectos do seu documento. Então, essas aí, a credibilidade também, né? Então essas aí a gente tem que pular fora. E eu vou te ensinar hoje a reconhecer quais são essas fontes. Então vamos lá, estou aqui com um documento exemplificativo, um documento para fins didáticos, uma contestação, e ela está com a Georgia, que, antes que me perguntem, desculpa, com a Bookman Old Style, é que elas se parecem um pouquinho. Antes que me perguntem, é sim uma boa fonte para petições, a Bookman, a Georgia também é uma boa fonte, a gente tem uma combinação aqui com a Verdana Pro Condensed Light, né? E a gente vai falar sobre fontes light também nesse vídeo. Então aqui é uma petição que fui eu que fiz, que diagramei, então assim, tá aprovado, isso aqui tá legal, esse uso de fontes. Então vamos lá, a quais fontes você deve evitar e por quê, que é o mais importante. A primeira delas é uma muito comum, quero ver quem aí adivinha, eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês. É a famosa Courier New. E por que a gente deve evitar a Courier New? Bom, além de cá entre nós, ela já tem um ar muito datado, né? Eu brinco que ela tem cheiro e cara de repartição, porque ela lembra essa coisa da máquina de escrever. Então, eu particularmente, a não ser que seja essa a intenção para algum tipo de design, para algum tipo de documento, eu não gosto muito do uso, que eu acho ela muito datada, eu acho ela muito presa a uma época, muito ligada à máquina de escrever. Esse é o primeiro ponto, mas de longe não é o mais importante. O mais importante é que ela aumenta muito a sua petição. Você pode perceber aqui que a gente acabou ganhando duas linhas que pularam para outra página, mas não é só isso. Ela, olhando para ela, você percebe que ela, nesse mesmo tamanho 12, ela é um pouquinho menor, parece um pouquinho menor em termos de legibilidade, do que a Bookman Old Style. Então, dependendo da sua petição, dependendo do número de páginas, eu já fiz alguns testes, você pode aumentar o tamanho dela em até 30%, 40% só por conta dessa fonte. Então, e isso acontece, né, sem a gente aprofundar demais, porque ela é uma fonte monoespaçada. Vou mostrar aqui para você o que é uma fonte monoespaçada. Uma fonte monoespaçada significa que cada caractere dela, I, L, J, qualquer caractere, ele tem o mesmo espaço horizontal. E aí, se eu pegar uma fonte proporcional e colocar as mesmas letras, vamos colocar aqui embaixo para a gente fazer uma comparação, vocês vão perceber que na fonte proporcional, vamos ligar uma proporcional aqui, vamos colocar a fonte padrão mesmo do Word, a Calibre, que é só para fins de, ou Calibri, que é só para fins de comparação. Olha a diferença. Então, na fonte proporcional, as letras, cada letra só ocupa o espaço horizontal suficiente para ela. Então o I, ele é desse tamaninho, ele vai ocupar um tamaninho. Na fonte monoespaçada, o I ele vai ocupar o mesmo tamanho do A, do O, do P, do S, todas têm o mesmo tamanho. E por que isso? Porque na máquina de escrever, você não podia ter blocos diferentes de tipos para cada letra, porque senão seria uma grande confusão. O processador de texto ele consegue organizar esses espaçamentos que a máquina de escrever não conseguia. Então, esse fato do monoespaçamento tem a ver com uma limitação, igual o sublinhado, que eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal, da máquina de escrever, que o processador de texto moderno não tem e que não faz nenhum sentido a gente adotar esse tipo de fonte, tá? Além dela ser realmente mais datada.
O segundo tipo de fonte que a gente deve evitar, e ela é meio que o contrário das monos passadas, são as fontes narrow ou condensadas. O exemplo mais famoso que a gente vê advogados utilizando é a Arial Narrow. Tá? Então todas as fontes que levam narrow ou condensed no nome, elas são fontes condensadas. O que isso significa, Júlio? Significa que, ao contrário das monos passadas, que o espaço horizontal ele é maior e fixo, nas condensadas, o espaçamento, o tamanho das letras, ele é propositalmente mais espremido, condensado, estreito, narrow, né? Narrow é estreito em inglês. E isso é um problema traz um problema de legibilidade. Você, por um lado, economiza espaço, então muita gente fazia isso, eu vou economizar muita folha, eu vou economizar impressão, eu vou economizar suprimento, então eu vou usar a Arial Narrow. Só que você está usando um recurso que ele não favorece a legibilidade, porque as letras elas não estão no seu tamanho ideal, no seu tamanho normal, tá? Diria, normal. Elas estão propositadamente apertadinhas, e você consegue ver muito claramente nesse exemplo, que a gente economizou, de fato, mas ela fica menos legível, especialmente num texto muito longo. Ah, Júlio, mas se ela não é boa, para que existe a fonte narrow? Porque existem momentos, lugares que você pode aplicar, como tabelas, em que você tem muito espaço, muito pouco espaço nas células, pequenas colunas de jornais, de revistas, lugares onde o espaço realmente é muito escasso e você precisa fazer essa economia. Não é o caso da sua petição. A gente quer sim reduzir o tamanho de páginas, mas não de uma maneira forçada às custas, ao sacrifício de legibilidade. Isso a gente não quer jamais. Terceiro tipo de fonte, as fontes light, né? As fontes de peso, de calibre muito, muito finos. E por que isso? Porque, embora elas até sejam, e eu já falei isso em outra oportunidade, agradáveis aos olhos, a gente olha assim, elas parecem agradáveis, leves, né? Dão um ar assim, moderno, diria, até o documento, a gente tem um problema aqui muito claro, tá? A gente tem um traço mais fino, um contraste menor com esse fundo branco, e isso num monitor igual que eu tô aqui, que é um monitor pequenininho, HD, muito bom, de um Note, isso não vai representar um problema. Mas se você colocar num monitor com uma resolução menor, numa impressão ali naquele modo que não é aquele melhor modo de todos, isso vai causar uma fadiga maior na hora da leitura, porque não vai ter uma definição tão boa, esse traço tão fino. Então também a gente deve evitar para textos muito longos, tanto que vocês não vão ver composições longas. Eu usei aqui naquele exemplo só no subtítulo, então ok, subtítulo, um rodapé, um elemento da página, né, um elemento visual e tal, mas agora o corpo denso do texto a gente deve usar o tipo normal, também chamado de regular ou book, que é um tipo normal, ali o peso médio, né, não é nem bold, nem o semi-bold, também tem muita gente que escreve a petição inteira, o documento inteiro em negrito, tá? Eu já vi em negrito, itálico, enfim. E nem também em pesos abaixo, em calibres abaixo. Mas é o terceiro tipo de fonte, que a gente deve evitar. E seguindo adiante, vamos falar também de um aqui que eu acredito que seja bastante claro, mas que nunca é demais falar, já que a gente pega. Porque são as fontes que de alguma forma elas transmitam pouca credibilidade, que elas estejam fora do lugar. Então, um exemplo clássico é a Comic Sans, muita gente utiliza ainda, tem até tribunais que utilizam essa fonte. É uma fonte que foi criada por um personagem, para quem não sabe, por um cachorrinho, um personagem do Windows 95, que era tipo uma caixinha que tirava dúvidas e tal. Então ele é criado, e comic vem de quadrinhos, né, e sans de sem serifa. Então ela é uma fonte sem serifa, criada com essa ideia de ter um ar de quadrinhos, de comics. Então ela tira muito a credibilidade, mesmo que a pessoa não consiga identificar, tá? Nas entrelinhas, para a gente aproveitar o trocadilho, ela dá essa ideia infantil e de pouca credibilidade. Existem outras fontes também, essas fontes tipo a Algerian, né? Que são fontes que não têm características de uma fonte sóbria e formal que se espera de documentos jurídicos. Toda vez que uma fonte ela se afastar muito daquilo que você entende por fonte, que
Não estou falando para você usar a YAL e a Times, mas é isso, uma fonte sem serifa, uma fonte com serifa. Você vai identificar que as fontes estão mais ou menos nesses grupos e elas se parecem de alguma maneira para o leigo. Toda vez que ela sai demais disso, você tem que tomar um pouco de cuidado. E o quinto aqui talvez seja um pouquinho controverso e é uma fonte também muito utilizada por advogados. E eu peço para vocês, vou explicar a razão que eu não indico e eu vou perguntar se vocês concordam com isso. Até para vocês deixarem no comentário se vocês usam algumas dessas fontes que eu falei aqui. Então a quinta são as fontes, não todas, mas no geral as fontes geométricas. Ah, Júlio, mas eu nem sei o que é fonte geométrica, quais são. Um exemplo é a Century Gothic. Tá? E a Century Gothic também ela tem uma história interessante, que ela tem um traço no seu tipo normal, sem ser o light, que ela economiza tinta. Então, parece que existem alguns estudos, eu já li que ela era uma das fontes que menos gastava suprimento, por causa desse calibre dela, que ser mais leve mesmo, né? Então, muita gente adotou, muitos escritórios adotam. E qual é o problema das fontes geométricas? As fontes geométricas, elas são baseadas em formas geométricas perfeitas. Vocês podem perceber que o O, o A, o E, vamos escrever aqui para a gente ficar mais claro. O O, o A, o E, o P, o G, tem todas o formato de um círculo perfeito. A única diferença desse A para o O é esse tracinho, né? O P é um zero perfeito, um O com um tracinho. O G... E o que isso... Se alguém já entendeu aí, comenta. O que isso significa? Isso significa que eu tenho uma menor distinção, é menos clara a distinção entre as letras. E a gente sabe que a leitura, entre outras coisas, quando a gente está lendo rápido, ela acontece pelo reconhecimento rápido das formas e das letras. Se eu tenho formas muito parecidas entre si, isso pode também gerar alguma fadiga. Ah, tô falando que é ilegível? Claro que não, né? Eu consigo ler, eu leio petições dessas todos os dias e é totalmente normal. Mas no longo prazo, já que a gente tem outras escolhas, né? E aí pegando aqui para a gente fazer uma comparação, né? Vamos pegar uma outra fonte que não seja geométrica, seja sem serifa ou com serifa, não importa, para a gente ver como a gente vai ter mais contraste entre essas letras e mais distinção. Primeiro eu vou pegar uma sem serifa, pode ser a Calibri mesmo, né? Olha como é que ela tem bem mais, vamos tirar ignorar, olha como é que ela tem bem mais riqueza de detalhes, né? O olho já não é aquela coisa redondinha, o A ele é diferente, o P, o G de 2 andares, então tem várias coisas ali que tornam as letras mais distintas entre elas, tá? Além do peso ser um pouquinho maior. Tá percebendo aqui como a Century Gothic realmente ela tem um traço fino e por isso que ela economiza tinta. E temos nas fontes com serifa, isso é ainda mais evidente, vamos lá na Bookman, né? Porque eu tenho as serifas ainda marcando. Então o O tem um traço completamente diferente do A, do E, do P, do G. Então assim, fica ainda mais diferente. Então dentro dessa lógica da leitura, eu não recomendo, já que a gente tem outras opções superiores. Então, tirando isso aqui, tá, vocês já vão sair das principais roubadas no que diz respeito à fonte para documento jurídico. Ah, Júlio, mas eu quero saber a fonte perfeita. Então, me conta aí qual fonte que você usa, que eu vou dar um comentário aí, vou responder com emoji, vou dar um ok, um joinha, talvez não. Dizer também se tem lá no Instagram, a gente tem um quadro de Conhecendo a Fonte, que a gente faz uma análise bem minuciosa da fonte. Às vezes tem lá, eu posso indicar para você, olha lá no Instagram, que tem essa fonte, já fiz a análise dessa fonte. Então deixa aí, conta que fonte você usa, se você usava algumas dessas, e se alguma dessas te surpreendeu de alguma forma, né? E se você entendeu, claro, o que eu expliquei aqui, se fez sentido para você, comenta aí que eu quero saber. Bom, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.